Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Eles foram seduzidos e enganados pelos ismos, credos e os falsos profetas. Why do you still deny the power of God to Porque eles ainda negam o poder de Deus heal the sick and to de curar os doentes, raise the dead and to speak in tongues ressuscitar os mortos, falar em línguas, and interpretate tongues and interpretar línguas gifts of prophecy? e os dons de profecia? Why do they still deny? Por que eles ainda negam isto? If the God of the Old Testament, Se o Deus do Antigo Testamento the God of the New Testament is e o Deus do Novo Testamento still the same God. ainda é o mesmo Deus? If the God of the New Testament, Se o Deus do Novo Testamento, the Holy Ghost, o Espírito Santo, is still the God the Pentecostals claim, ainda é o Deus que os pentecostais afirmam, why don't they break down their walls of petition por que eles não quebram as suas paredes de separação and fussing at one another e de brigas uns com os outros and become born again Christians? e se tornam em cristãos nascidos de novo? Sure. Certamente. No. Não. One won't even speak to the other. Um nem mesmo fala com o outro. See, the sacrifice hasn't been consumed. Vejam, o sacrifício não foi consumido. They go through sensations. Eles são movidos por sensações. They've done that Eles fizeram isso durante toda a sua, all through the ages. ao longo das eras. Under idols, they've done sensations. Debaixo de ídolos, eles moveram-se por sensações. But the God of the Bible, Mas o Deus da Bíblia, that's the God same yesterday and forever, que é o Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente, burns up the world and all the difference. queima o mundo e todas as diferenças. Makes us new creatures in Christ. Nos torna novas criaturas em Cristo. Yes. Sim, Jesus said, Jesus disse, these testify and tell you who I am. estas coisas testificam e vos dizem quem eu sou. The thing of it is, A questão disto, the reason we got all these things a razão de termos todas essas coisas, is because we still let denominational differences, é porque ainda deixamos que as diferenças denominacionais, creeds, fusses, os credos, os tumultos, popularity, and devils of the world a popularidade e os demônios do mundo blind us from the real truth of God. nos deixem cegos quanto à autêntica verdade de Deus. Right. É isto mesmo. Many person has been deceived Muitas pessoas têm sido enganadas in receiving the Holy Ghost. quanto a receber o Espírito Santo. I said, Como eu disse, they've got doctrines today eles têm doutrinas hoje em dia, like Elijah's garments tais como os mantos de Elias and all these other things, e todas essas outras coisas. manifested sons of God and Os filhos de Deus manifestados all these different isms and e todos esses diferentes ismos so forth in the world today. e assim por diante no mundo de hoje. People fall blindly on their, As pessoas caem cegamente nisso go through some kind of a sensation, e experimentam algum tipo de sensação. raise back up with the arrogant spirit, Levantam-se com um espírito arrogante, indifferent, indiferente, fussy, high-tempered. intolerante, raivoso. That's not the Spirit of God. Esse não é o Espírito de Deus. Still continue right on, Continuam assim, out of order, fora de ordem. don't know what church order is, Não sabem o que é ordem da igreja. don't know how to behave themselves in the house of God. Não sabem como se comportar na casa de Deus. No manners, Sem boas maneiras, sem nenhuma, no audacity at all, sem qualquer docilidade, no feelings towards God. sem sentimentos para com Deus. All they think about is my church. Tudo o que eles pensam é sobre a minha igreja. It shows they received the church spirit and Isso mostra que receberam um espírito de igreja not the Spirit of God, e não o espírito de Deus, because it knocks all that out of you, porque ele arranca tudo isso de você, burns it up. queima tudo isto. Sure. Certamente, See, they say, where is he? vejam, eles dizem, onde ele está? That's what we got a right to. Isso é, temos o direito de fazer isso. But look, Mas vejam, if the clouds mesmo se as nuvens are hanging over the sun, estiverem pairando sobre o sol, the sun is always shining. o sol está sempre brilhando. The only thing that keeps it A única coisa que o impede from shining on you is clouds. de brilhar sobre vocês são as nuvens. And if you get rid of the
the clouds, E se vocês se livrarem das nuvens, the sun will be shining. o sol estará brilhando. Amen. Amém! Leia o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. As sombras escuras dos credos e ismos na mensagem. Comentários do canal. Nos 2000 anos da Igreja Cristã, houve muitas ideias, pensamentos e interpretações humanas que surgiram e foram introduzidas nas igrejas, lembrando que as interpretações divinas das Escrituras vêm somente pelas bocas dos profetas vindicados por Deus, através de visões e profecias, e não são produzidas pela vontade de homem algum. Interpretações humanas criam as falsas doutrinas, que contradizem as Escrituras, pervertendo o entendimento delas. Essas doutrinas fantasiosas seduzem os leigos, com palavras persuasivas de sabedoria humana, levando milhões à perdição, por duvidarem do verdadeiro Evangelho e rejeitarem o Espírito de verdade, que nos conduz a toda a verdade. João 16:13. Estas interpretações, pensamentos e ideias geraram muita confusão e discórdia, com seus dogmas, que são pontos doutrinários, os quais eles não admitem ser questionados ou discutidos. São doutrinas absolutas daquela organização de igrejas, que dizem que se você duvidar daqueles dogmas, você irá à perdição eterna. E com seus credos, que são declarações de pontos de vista doutrinários, que seus membros são constrangidos a recitar e a crer neles, senão são tirados da comunhão e excluídos daquela congregação. A imposição veemente, intransigente e impiedosa desses dogmas, desses credos e dessas doutrinas humanas discordantes tem formado muitos grupos de igrejas apóstatas, divididos em diferentes ismos religiosos. Estes ismos são movimentos doutrinários, liderados por alguns falsos pastores, falsos mestres ou falsos profetas, e reúnem grupos de igrejas que se organizam sobre aqueles princípios por eles estabelecidos. Estes ismos são criados e alicerçados sobre um conjunto de ideias ou teorias de alguns homens, sendo que estes ismos, com as suas doutrinas, os seus credos, e os seus homens com suas mentiras, contradizem a Bíblia e os profetas, gerando dúvidas e discussões contra as verdades da palavra de Deus e da mensagem de restauração e de revelação que nos trouxe o profeta Elias. Os tais falsos mestres foram profetizados pelo apóstolo Pedro, que disse: mas também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, quem os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segunda carta de Pedro 2:1. Estes falsos mestres são homens perversos e mentirosos, que são eloquentes e bem apessoados, com aparência de bondade e santidade, mas negam a palavra de Deus e o seu poder. Eles querem lançar outros ensinamentos, outras revelações, desmentindo as palavras dos profetas de Deus. Mas Paulo nos alertou, dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios 3:11. Também disse em Efésios 2:20: sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres?